Oi, oi, gente! Me chamo Elisa, sou estudante do 11º período de Medicina, indo aí pro 12º, e vim aqui falar com vocês um pouquinho do retinoblastoma, diagnóstico, tratamento e evolução. Então vamos lá, o que é o retinoblastoma? Ele é um tipo de câncer ocular que se desenvolve nas células da retina, que é a camada de tecido sensível à luz no fundo de olho. Tá aí a imagem, onde a gente gera as imagens no campo de visão, e tá aí, ocorre numa média de 1 a cada 20 mil nascidos vivos. Ele representa cerca de 2% dos tumores em criança. E ele pega uma faixa de 2 a 5 anos de idade. Pode acometer um olho ou ambos os olhos. A imagem clássica do retinoblastoma é essa aí que eu tô mostrando. Um olho vermelhinho, que é o normal. Quando a gente tira uma foto com flash, é normal que o olho fique vermelho, que está refletindo os vasos sanguíneos. E quando está alterado, é essa imagem ao lado, que é o olho branco. E o diagnóstico é clássico, quando o pai tira uma foto com a criança e tá o olhinho lá branco, ou 1 ou 2, e os olhos dos pais estão lá vermelhinho, acaba levando pro oftalmo, ou também quando a criança está com estrabismo, ou até mesmo quando o pai chama a criança, tá tentando mostrar a mão, e a criança não olha. Aí vê que é uma coisa estranha, leva ao oftalmologista, e a gente tem que fazer uma bateria de exames. Tô mostrando aí a leucocoria, que é o clássico. O olhinho normal é o vermelho e o branquinho é o alterado, que é a reflexão direta do tumor branco calcário. O diagnóstico ele vai envolver uma avaliação oftalmológica completa, incluindo exame de fundo de olho, exames complementares. E assim, o fundo de olho ele tem que ser avaliado cuidadosamente por uma oftalmoscopia indireta, com a pupila da criança bem dilatada e sob anestesia geral. O tumor ele pode aparecer como uma única ou múltiplas elevações branco-acinzentadas na retina, e os implantes tumorais podem até ser vistos no vítreo. Além disso, para a gente confirmar, a gente acaba pedindo outros exames, como ultrassonografia ocular, tomografia de coerência óptica, ressonância magnética, porque além da gente ter que avaliar o campo de visão, os olhos em si, a gente tem que avaliar a extensão do tumor e se já está tendo envolvimento com outras estruturas. O diagnóstico é confirmado por esses exames, igual eu falei, mas em quase todos os tumores a gente consegue ver a calcificação pela TC. E o seguinte, se durante a oftalmoscopia o nervo óptico está com uma aparência anormal, a gente já pede a ressonância magnética orbital, que é o exame mais indicado para a gente encontrar essa expansão no interior do nervo ou na coroide. Às vezes a gente pode até utilizar a tomografia de coerência, que é outro teste não invasivo, caso a ressonância não esteja disponível. Se a gente tiver suspeita da extensão ao nervo óptico, invasão da coroide, a gente acaba pedindo punção lombar e a ressonância magnética do encéfalo para a gente avaliar a procura de metástase. Por mais que é raro, a gente tem que preservar a avaliação, fazer tudo muito correto, e a gente pode até pedir avaliação de medula óssea, cintilografia óssea, para aqueles pacientes que já estão mais clássicos, que a doença já deu metástase, mas assim, é raro. O retinoblastoma ele pode ser classificado de 2 tipos, o hereditário ou o esporádico. O hereditário ele é causado por uma mutação genética que é transmitida pelos pais e afeta ambos os olhos. O esporádico, a mutação genética ocorre aleatoriamente nas células da retina e afeta um olho só. E aí o seguinte, os pacientes com retinoblastoma, eles têm que, além de ter que fazer aquela bateria de exame, a gente tem que fazer o teste genética molecular, porque se a gente encontrar alguma mutação, a gente tem que ver nos pais, quando aquela criança for ter filho futuramente, tem que avaliar os filhos para fazer os testes. E aí, se for positivo, igual eu estava falando, os filhos também têm que submeter à mesma avaliação e exame oftalmológico frequente. As sondas de DNA podem ser utilizadas também para identificar os portadores assintomáticos. Agora o seguinte, a patogenia da doença, ela não é muito clara, mas ela está aí envolvendo uma desativação mutacional de ambos alelos de gene supressor, que é o RB1, do retinoblastoma localizado no cromossomo 13q e o 14. E aí, na forma hereditária, a mutação da liagem germinativa altera um alelo em todas as células, e aí, posteriormente, a mutação somática altera outro alelo na célula,
da retina da criança que resulta em câncer. A forma não hereditária, provavelmente, não é certo, envolve mutação somática de ambos alelos nas células da retina, e esse termo esporádico às vezes não pode nem ser utilizado, ele é um termo impróprio, porque muitos casos dessa forma não hereditária, os casos esporádicos são decorrentes de mutação de uma célula germinativa que também vão ser subsequentes hereditários. Então, assim, é bem confuso, mas já está tendo estudo aí para ver. Em relação ao tratamento, a gente tem vários tratamentos, só que vai depender do estágio da doença, da extensão do tumor, se afeta um olho, se afeta ambos os olhos, mas a gente pode incluir crioterapia, termoterapia, quimioterapia, radioenucleação. A crioterapia, ela é o congelamento das células cancerígenas usando nitrogênio líquido. A termoterapia é o uso de calor para destruir as células cancerígenas. A quimioterapia é o uso de medicamento para matar a célula cancerígena. A gente nunca usa quimioterapia isolada. E a radioterapia é o uso de radiação para destruir as células cancerígenas. E aí, nos casos mais avançados, a gente acaba optando pela enucleação, que é a remoção cirúrgica do olho afetado em casos graves ou quando as outras opções de tratamento não são viáveis, não funcionaram. E aí, em geral, no câncer unilateral, menos avançado, às vezes a quimioterapia, junto com algum tratamento de controle local, tipo fotocoagulação, quimioterapia, já resolve. No câncer bilateral, a gente já usa uma gama de outros tratamentos, mas nunca quimioterapia sistêmica única, geralmente é associado. E como eu falei, para um câncer avançado, a gente tem que acabar optando pela enucleação. O objetivo do tratamento é sempre a cura. Só que a gente tenta sempre, ao máximo, preservar a visão, que é muito importante. A abordagem terapêutica depende do tamanho do tumor, mais ou menos 3 milímetros, a disseminação de áreas adjacentes, funcionalidade do olho, e uma equipe multidisciplinar é muito recomendada. Além de oftalmologista, oncologista pediátrico, oncologista em radiação, a gente também chama psicólogo, porque isso é bem importante para a criança. A gente tem que ter toda uma equipe ao lado da família. Em relação ao prognóstico, vai depender muito também do estágio da doença que se encontrou, o momento do diagnóstico, a extensão do tumor, qual foi o tratamento. Mas, assim, no geral, acaba descobrindo muito cedo, tratando e dando certo. E aí, com o diagnóstico precoce, tratamento adequado, muitas crianças têm um bom prognóstico e preserva a visão. E assim, não é porque tratou que já pode deixar de lado. O acompanhamento médico a longo prazo é muito importante, é para a vida inteira. Monitorar a recorrência do tumor, se foi para outro local. Então, a cada 2, 4 meses, é necessário refazer todos os exames em ambos os olhos e também repetir o tratamento se tiver voltado. E aí, como eu falei, tem grandes chances de voltar aí para outra área, porque os pacientes com retinoblastoma hereditário têm uma probabilidade aumentada para uma segunda neoplasia. 50% se origina das áreas irradiadas. E aí, esses tumores podem incluir sarcoma, melanoma. Então, assim, cerca de 70% dos pacientes vão ter um segundo câncer. Concluindo, é um câncer que afeta principalmente criança. O diagnóstico, o tratamento precoce é fundamental. A escolha do tratamento vai depender da extensão do tumor e o acompanhamento é muito importante. Era o que eu queria passar sobre retinoblastoma e muito obrigada.